Amados, nesse mês de abril, que também é o mês de aniversário da nossa igreja, estaremos conversando sobre esse tema, um tema já refletindo aí sobre os nossos 28 anos como igreja, pensando sobre a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Então a gente vai debater esses temas, Hoje, um ministro em missão, dia 14, mais vitorioso que a vitória. No dia 21 é Páscoa, Então, ele passou por cima. E no dia 28, independente de quê? Então, a gente vai, ao longo desse mês, refletir sobre esses temas aí. E hoje, abrindo essa nossa conversa, vamos dialogar sobre o ministério de cada um de nós. Porque todos nós somos ministros de Deus. Eu sei que quando a gente olha para a gente mesmo, a gente tem uma série de críticas com relação à nossa própria espiritualidade, a nossa vida de oração, a nossa forma como nós servimos a Deus. E meio que o ambiente religioso, de um modo geral, ele acaba que colaborando para que isso aconteça. As pessoas elas acabam colocando diante de si ícones, ídolos, líderes, pastores, pessoas que talvez aparentemente sejam mais santas que as outras, e a maioria das pessoas olha para elas e como se elas estivessem no nível acima e se colocam num nível inferior e acha que jamais terão condições de repente ser como aquele líder, como aquela pessoa, como aquele pastor, E olham para si mesmo como crentes cristãos de segunda classe. Olha, eu nunca vou chegar nesse nível. Eu nunca serei um servo de Deus de verdade. Porque eu não oro que nem o pastor. Porque eu não prego que nem o ciclano. Porque eu não tenho uma vida como o fulano. Por causa disso, por causa daquilo. E nós mesmos colocamos uma série de empecilhos diante de nós. No entanto, quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que isso não é verdade. Quando a gente olha para as pessoas que foram usadas por Deus no passado, a gente vai ver que eram pessoas como nós. Pessoas com seus dilemas, com seus problemas, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. Pessoas que também tinham as suas dúvidas, pessoas que também tinham os seus erros, os seus equívocos. E nem por isso elas foram menos usadas por Deus. Pelo contrário, em alguns momentos da história, Deus usou até essas próprias dificuldades deles para lhes ensinar alguma coisa. O próprio Pedro mesmo, o apóstolo Pedro, que era aquele sujeito com um temperamento terrível, um temperamento totalmente descontrolado. Quando ele se aproxima de Jesus e Jesus quer lavar os seus pés, ele não, ninguém vai lavar, o Senhor não pode lavar o meu pé de jeito nenhum. Daí Jesus fala para ele, Pedro, é o seguinte, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo no ministério, então lava também a cabeça. Você vê, era um cara impulsivo, era um sujeito todo impulsivo. Quando Jesus começa a falar para o Pedro, olha, convém que eu seja entregue na mão dos fariseus, convém que eu seja entregue para ir até a cruz, convém que eu sofra muito, gente. O Pedro é o primeiro a dizer, mestre, tem misericórdia, Você fica falando essas coisas aí, vai pegar mal. Pega leve com o Senhor mesmo. Não fica dizendo isso não. Daí Jesus olha para o Pedro e fala, o seguinte, Pedro, vai para lá, seu Satanás. Porque você não entende o meu ministério e o propósito de Deus. Olha só, o mesmo Pedro que queria que Jesus ungisse a cabeça dele foi o mesmo que foi chamado
de diabo pelo próprio Jesus. Depois esse mesmo apóstolo Pedro, quando Jesus diz que ele vai o negar, ele é o primeiro a dizer, não, de maneira nenhuma, Senhor. É o seguinte, se for preciso, eu vou até a morte contigo. Eu enfrento todos os romanos, eu enfrento tudo, eu vou até o final. Daí Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra. A hora que o galo cantou, Pedro, não conheço, não sei quem é, nunca nem vi. Né? Que nem aquele rapaz da internet lá. Mas ele foi menos apóstolo que os outros? Pelo contrário. Jesus, no final, depois da ressurreição, chamou Pedro. Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Entregou para Pedro a liderança ali do colégio apostólico. O mesmo sujeito que teve todos esses erros aí. Esse foi o mesmo que recebeu do próprio Cristo a incumbência ali de ser uma liderança. E depois foi usadíssimo por Deus ao longo da sua própria história. Ele nunca foi perfeito. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas. Pelo contrário, Ele sempre escolheu pessoas sinceras e dispostas. Ele sempre chamou aqueles que estavam dispostos e estavam com o coração aberto para que o propósito dele se revelasse. Porque não existe pessoa perfeita, essa é a grande verdade. Não existe. Não existe pessoa acima de qualquer suspeita, não existe pessoa que não cometa erros, não existe um ser humano na face da terra que não tenha que carregar durante a sua vida malas cheias e trocar elas de um lado para o outro, pesadas, sofrendo com as suas próprias dificuldades, com as suas crises. Nós somos assim. Nós somos seres tão finitos, tão falíveis. O fato é que a realidade do pecado que nós vivemos, que nos foi, que veio por herança dos nossos primeiros pais, né? Essa realidade que nos cerca, essa realidade de separação, de falta de entendimento com relação a essa amizade que nós deveríamos ter com Deus, tudo isso faz com que todos nós soframos. O nosso planeta sofre por conta disso. E quando a gente olha para a Escritura, a gente encontra um texto como esse aí, ó, que fala a respeito de nós, que fala a respeito de mim e de você. Não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E depois continua, eu nem coloquei, se você continuar lendo aí, vai cada vez vai ficando cada vez mais pesado o negócio. Olha, não há na boca deles há veneno de víboras, seus pés são velozes para derramar o sangue. E aí vai. Portanto, amados, esse texto fala de mim e de você. Esse texto fala de uma realidade humana, de uma realidade que precisa desesperadamente voltar para o propósito original da sua existência. Porque todos nós fomos formados, criados, moldados, projetados para viver uma relação íntima com o Criador. Essa é a verdade. Todos nós somos feitos para isso. Mas em um dado momento da história, esse arquivo foi corrompido. Teve um problema aí. A gente perdeu a conexão. E por conta dessa falta de conexão, todos os outros problemas se iniciaram. E todo mundo se encaixa nessa realidade. Não há um justo sequer. Portanto, amados, sabe, todas as pessoas, cada pessoa que você conhece, pessoas honestas, agradáveis, boas, admiráveis, respeitáveis, nós mesmos, enfim, todo mundo está debaixo do mesmo veredicto. Não existe diferença entre nós. Todos nós somos
irremediavelmente pecadores, carentes da graça de Deus. Eu e vocês, todos nós estamos debaixo da mesma realidade. Não existe ser humano perfeito. Não existe pessoas especiais. Não existem homens e mulheres que têm algum tipo de auréola sobre a cabeça e que têm condições de, por conta disso, decidir o rumo da sua existência. Este também é igualmente pecador e carente da graça de Deus. E, por conta disso, o primeiro passo que eu preciso ter na minha vida é reconhecer essa realidade. É reconhecer essa realidade. Porque quando eu não reconheço isso, amados, o problema se instala. Quando eu olho para mim mesmo e começo a pensar assim, poxa, mas olha, eu não sou tão ruim assim. Eu de vez em quando pago as minhas contas, né? Faço um sorteio lá. Eu pego todas as minhas contas e marco num papelzinho. Perfume da Rayara, Ceron e tal. E marco tudo lá. Daí, fecho, coloco numa caixinha e balanço. Daí eu sorteio. Quando alguém me liga cobrando, eu falo, olha, infelizmente você não foi sorteado esse mês. Mas quem sabe no mês que vem, você não é o grande sortudo de receber. Brincadeira, não faço isso não. Mas é uma boa ideia para vocês aí, caso vocês queiram, né? Brincadeira, não fa... Mas a gente olha pra gente mesmo e fala, puxa, eu não sou tão ruim assim. Eu sou legal. Né? Eu sou legal. Eu sou gente fina, eu sou legal. Eu procuro fazer o bem para as pessoas, eu pago as minhas contas, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca... Essas coisas que vocês escutam por aí, né? Eu sou bom. Não é possível que eu seja ruim assim. Inclusive, acho que Deus fica muito feliz quando eu vou na igreja, porque a minha presença lá é muito especial para Deus. Porque afinal, uma pessoa tão legal como eu deve agradar a Deus, né? Então a gente às vezes fica nessa. E o primeiro passo para que a gente entenda o quanto precisamos de Deus é exatamente esse: reconhecer que precisamos, que carecemos, que dependemos, que se não fosse pela misericórdia e a graça de Deus, talvez muitas coisas ruins poderiam já ter acontecido comigo e por minha causa. O fato é, amados, tem um pensamento muito assim pesado, mas é verdadeiro. Eu sei que vocês talvez não concordem comigo, mas você tem esse direito de não concordar comigo. Mas a única diferença entre eu e o Hitler que matou milhões, e eu, é que eu não tenho o mesmo poder político que ele. Mas talvez, se eu tivesse, em alguns momentos da minha vida, talvez eu tivesse feito coisas terríveis como ele fez. O ser humano nasce com esse potencial destrutivo. E enquanto ele não reconhece isso, enquanto ele não reconhece essa realidade, ele continua fazendo mal para si mesmo e para os outros. Como diz o texto, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então quem é você? Você é alguém que nasceu com um potencial destrutivo para acabar com esse planeta. Você é alguém que nasceu com um potencial tão maligno, capaz de destruir você mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Você e eu, nós somos assim. Não se iluda com essa minha carinha bonita. Não se iluda com esse meu rosto angelical, porque eu tenho esse potencial. Porém, algo aconteceu. Algo aconteceu. Porque Deus é fiel, como
o Ministério do Louvor cantou. Deus é fiel e na fidelidade de Deus ele resolveu mudar a realidade do ser humano. Ele resolveu permitir que esse ser humano voltasse para o propósito original pelo qual ele foi criado. Ele resolveu, desde o início, fazer com que esse ser humano fosse reconectado com ele. Mas de que forma ele faria isso? Este ser humano irremediavelmente pecador, orgulhoso, esse ser humano que se deixou levar pela possibilidade de ser como Deus, porque esse foi o engano de Satanás: como Deus vocês serão. E desde lá, essa tem sido a caminhada do ser humano. E sempre todas as atrocidades que aconteceram nesse planeta, todo o sangue, a maldade, tudo aquilo que aconteceu aqui, ele acontece justamente porque esse ser humano está desconectado do seu Criador. Não tem um relacionamento como deveria ter. Mas Deus, ele resolveu mudar isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Portanto, amados, Jesus, ele vai até a cruz exatamente para mudar essa realidade pecaminosa, essa realidade destruidora do ser humano. E ele dá ao ser humano exatamente a capacidade de se reconectar com o Criador através da cruz. A cruz, ela é exatamente esse elo que conecta, mais uma vez, esse ser humano totalmente autodestrutivo e Deus. Por quê? Porque na cruz, em Jesus, essa maldade, essa arrogância, essa coisa que a Bíblia chama de iniquidade, de pecado, tudo isso na cruz é crucificado com Cristo, é morto, é destruído. Ele levou o escrito de dívida que era contra nós, diz Colossenses, e encravou na cruz. No mesmo texto de Colossenses, ele diz que nós morremos na cruz de Cristo e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Portanto, naquela cruz, amados, quando cruz é erigido ali, crucificado, nós também, todos os seres humanos que creem, estavam também com ele crucificado. E essa natureza maldosa, destruidora, esse potencial do Hitler que eu mencionei agora há pouco, na cruz, ele é desfeito. Na cruz, ele é destruído. E quando Cristo ressurge dos mortos, e quando Cristo ressurge vitorioso, nós também, com ele, ressurgimos vitoriosos e capazes de viver uma nova vida. E é por isso que nós dizemos, como o apóstolo Paulo já disse, já não sou mais eu quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. E o viver que tem agora na minha carne, Gálatas 2, 19 e 20, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem sou eu? Eu sou alguém que nasceu com um potencial destrutivo. Eu sou alguém que viveu escravo da maldade e do pecado, até que um dia a misericórdia e a graça de Deus se manifestou e eu escutei um chamado que dizia: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu, disse Jesus, vos aliviarei. E ouvindo esse chamado, eu corri, assim como você correu na direção de Cristo. E ali
E ali, aos pés da cruz, tivemos a oportunidade de experimentar mais uma vez a dádiva preciosa de uma conexão direta com o Criador. E com base nisso, amados, por conta disso, ganhamos então a capacidade de sermos ministros, embaixadores, sacerdotes do Deus vivo. Eu e vocês. Ganhamos de Deus uma capacidade especial de amar. E não é à toa que Jesus disse isso. Qual que é o mandamento inviolável, insofismável, inegociável de Jesus? Amem. Mas amar quem, Senhor? Ame o seu semelhante. Ame o seu inimigo. E na oração do Pai Nosso ele diz: ame o próximo como a si mesmo. Portanto, eu não tenho essa capacidade de amar as pessoas dessa forma. Por quê? Porque naturalmente somos arrogantes, naturalmente somos egoístas, naturalmente somos pessoas assim. Quando uma criança nasce, o que ela quer? Ela quer única e exclusivamente satisfazer a si próprio. Pode perceber, toda criança é assim. É por isso que ela solta aquela campainha do choro e a gente corre atrás para obedecer, porque ela sabe como nos controlar. Talvez o seu filho, a sua filha não seja assim, mas os meus eram. Os meus me controlavam assim. E quando a gente vai estudar psicologia, a gente vai vendo isso, que a criança ela é essa busca incessante pela sua autossatisfação. E é por isso que ela chora, e é por isso que ela se desespera, porque ela quer satisfazer a si mesma. E a gente vai crescendo. E essa busca por autossatisfação, em alguns casos até diminui, mas ainda assim permanece ali. E até mesmo o engano. Quando a criança faz aquela traquinagem e você chega, quem fez isso? Ela esconde a mãozinha para trás, eu não. Eu não. De onde que ele aprende isso? Faz parte da essência, amados. Faz parte da natureza humana. Natureza essa que quando encontra, que quando se conecta com o seu Criador, que quando entende a realidade da cruz de Cristo, que quando entende que não é uma pessoa justa, fiel, que ela achava que era, pelo contrário, que ela era uma condenada, que foi salva pela cruz de Cristo, pelo amor do Evangelho, pela redenção que nós encontramos na proclamação de Jesus, então essa pessoa volta. Ela ganha, ela recebe de Deus a capacidade de, mais uma vez, renunciar a si mesma, amar o seu próximo e servir ao seu Criador. Não porque ela é boa, e ela sabe disso. Como diz o texto, não por suas obras, mas pela graça. E por conta desse presente que ela recebe de Deus, que é essa capacidade de amar, ela então passa a ter a capacidade de ser ministro e ministra de Deus. Portanto, se você crê em Jesus, se você entende que sem Jesus você não é uma pessoa boa, pelo contrário, você é ruim. Você é uma peste. Você é um problema para si mesmo e para os outros. Quando você entende isso, e entende que você em Cristo é transformado, e por causa de Cristo você é mudado, e pelo agir de Cristo na sua vida é que você então vai mudando e ganhando de Deus a capacidade de amar, então você é um ministro. E você e eu, nós, somos chamados para viver essa experiência aí, ó. Essa experiência de amar. Essa experiência de conhecer a Deus. Porque quando mais a gente conhece a Deus, sabe o que a gente faz?
mais a gente ganha a capacidade de entender que Deus é amor e que eu sou chamado para amar. Mas não o amor de peixe. Já contei essa história para vocês, né? Mas tem gente aqui que não escutou ainda. O amor de peixe é aquela coisa. O sujeito vai lá, tá cozinhando um peixe, de repente passa o rabino e pergunta para ele: por que você está fazendo? Ele diz: eu estou cozinhando peixe. E ele pergunta: por que você está fazendo isso? Ele olha e diz: porque eu amo peixe. Ah, claro, óbvio. Você ama peixe. Pelo fato de você amar o peixe, você enfiou um ferro na boca dele, tirou ele da água, rasgou a pele dele e tirou a sua pele, cortou a sua barriga, arrancou as suas tripas e agora está cozinhando ele. Que bom que você ama peixe. Imagine se não amasse. Tem gente que ama assim, né? Esse tipo de amor que é amor de peixe. Ele ama, mas na verdade não é amor. É uma possibilidade de se autossatisfazer no outro. Isso não é amor. Isso é amor de peixe. Agora, o amor de verdade, o amor de Cristo, o amor que nós recebemos de Cristo e somos também chamados a experimentar e a compartilhar, não é amor de peixe. É um amor sacrificial. Eu me sacrifico pelo outro. Eu me dou pelo outro. Eu me entrego pelo outro. Eu sou capaz de renunciar, às vezes, até a mim mesmo, em benefício do outro. E quando você faz isso, sabe quem você é? Quando você renuncia a si mesmo em benefício do outro, sabe quem você é? Sabe? Você é ministro. Você é sacerdote. Você é nação santa. Porque é isso que diz lá em 1 Pedro 2. Porque vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você olha para si mesmo e não vê tanta coisa boa assim, você está certo. Porque não tem tanta coisa boa assim mesmo. Mas quando você olha para si mesmo e percebe que o caráter de Cristo está sendo feito, está sendo moldado, está sendo tratado em você, então essa é uma excelente notícia. Porque o caráter de Cristo em nós é o projeto que Deus tem para cada um de nós. É esse moldar, é esse trabalhar, é essa ação de Deus em nós que vai fazendo com que cada vez mais possamos agir como Cristo. E de que jeito Cristo agiu? De forma sacrificial, se entregando em favor do outro, pagando o preço pelo erro do outro, indo até a cruz para que o outro tivesse vida e vida abundante. Portanto, você é chamado para uma missão. Que missão é essa? A missão de ser um ministro de Deus e amar do jeito que Ele amou. E cumprimos nossa missão como ministros quando decidimos amar. Amor é decisão, vocês sabem, né? Amor às vezes é decisão. Principalmente quando se diz respeito ao Evangelho. Nos relacionamentos ainda existe um sentimento, uma atração, né, os feromônios que ainda agem. Mas quando se trata de Evangelho, é decisão. Eu olho, vou pegar o meu amigo Lucas aqui como exemplo. Eu olho para o meu amigo Lucas e acho ele chato.
Você é legal, tá? É só um exemplo. Eu gosto dele, mas acho ele chato. Não acho ele um cara legal. É chato. Chato. Chato de duas galochas. Mas, no entanto, o Evangelho me diz que eu devo amá-lo. Então eu decido. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou bonzinho? Não. Por que eu vou fazer isso? Porque o Lucas é legal? Não. Não é legal. Então por que você vai fazer isso? Por quê? Por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Então, por causa de Jesus, eu decido amar, servir, caminhar com meu amigo Lucas. Isso é amor sacrificial. Vocês entenderam? Então, quando você faz isso, sabe quem é você? Ministro. Ministro do Deus vivo. E se você está encontrando dificuldade para amar os outros, e eu sei que a gente às vezes tem, não é verdade? Ou vocês não têm? Eu tenho. Tem gente que é duro de amar, viu? Tem gente que é triste. Quando você encontrar dificuldade como eu, faça como eu. Fique repetindo para si mesmo. É por causa de Cristo. É pelos méritos de Cristo. É porque Cristo fez. É porque Cristo é fiel. É porque Cristo ordenou. É por causa de Cristo. Porque se fosse por minha causa, eu já tinha dado uns sopapos. Mas é por causa de Cristo. E por causa de Cristo, a gente consegue. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Abra o seu coração. Obrigado, Pai, por teu amor, por tua fidelidade, por tua graça. Obrigado por este momento de palavra, Pai. Que teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos nossos corações. O Senhor sabe que sozinhos nós não temos capacidade, Pai. Nós não temos condições de sozinhos levar à frente uma missão tão maravilhosa como essa. Sermos instrumentos do Senhor aqui na terra. Sermos ministros e ministras do teu Evangelho que propagam o amor. Mas é por causa do Senhor. É pelos méritos do Senhor. É por conta da ação do Senhor em nosso caráter, em nossa vida, mudando e transformando quem nós somos. É que nós temos condições de prosseguir. E nós confiamos no teu agir, Pai. Confiamos na tua palavra. Confiamos na ação do teu Espírito Santo. Confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, enfim. Por conta do Senhor e do teu poder, nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor nos fez ministros e ministras do Senhor, sacerdotes do Deus vivo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, capazes de proclamar as tuas virtudes, propagar o teu amor e transformar esta sociedade. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.